Pai, nós acabamos de declarar aqui que nós amamos a mensagem da cruz. E eu te peço que essa mensagem não é clara em algum coração que está aqui nessa noite ou que está em casa, que hoje pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito, ela possa se tornar clara. E aqueles que não a entendem possam entendê-la. E aqueles que não se entregaram a ela possam se entregar nessa noite. E declarar toda a sua confiança, toda a sua fé naquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Abençoa-nos, ilumina os nossos corações. Que o Teu Espírito fale muito a cada um de nós e que seja feita a Tua vontade. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade aqui entre nós. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Fiquem à vontade, pode se sentar. Vamos continuar a mensagem semana passada sobre a cruz. Semana passada nós começamos falando da cruz como uma maldição, um escândalo. E nós falamos mais sobre aqueles cristãos judeus que estavam se achegando à igreja, ao caminho, né? Eles chamavam ao caminho, é assim que eles se autodenominavam na época. E eles estavam se achegando ali, e eles viam a cruz como uma maldição, como uma vergonha, como um escândalo. Mas quando eles entenderam a mensagem, aquilo se tornou muito claro para eles. E depois nós vamos concluir essa noite sobre essas ideias também, para que a gente entenda como os primeiros cristãos entenderam essa mensagem. Mas também a igreja foi crescendo e o evangelho foi alcançando os gentios. E ao alcançar os gentios, outra ideia sobre a cruz eles tinham. E eles achavam a cruz, a mensagem da cruz, aqueles que não criam, uma loucura. Ou uma forma de humilhação muito grande. Eles não entendiam como um rei ou um Deus poderia ser humilhado de tal forma. E hoje nós vamos entender por que eles pensavam dessa forma. E depois nós vamos entender desse conjunto dessas ideias, como os primeiros cristãos entendiam a mensagem da cruz. E não se escandalize, é muito diferente do que muitos de nós entendemos hoje. Infelizmente, a mensagem com o tempo ganhou alguns aspectos ocidentais, vamos dizer assim, muito diferentes do que ela era no seu princípio. Nós temos que retornar ao princípio, retornar à ideia central dessa mensagem, porque ela, né, é o evangelho sendo pregado e é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Hoje em dia, infelizmente, usamos essa mensagem para vários motivos pessoais, individuais. Alguns de nós, por causa de uma teologia mal formada, às vezes, entendem a salvação como algo individualista. E isso faz com que muitas heresias sejam pregadas. E para sustentar essas heresias sendo pregadas, os meios que são usados, né, os fins justificam os meios, como a gente pode dizer assim. Alguns, para se defenderem das suas heresias, eles vão dizer assim, por exemplo, e você já deve ter ouvido esse, pelo menos, né? Eu pregando dessa forma, muitas pessoas aceitaram Jesus. Infelizmente a gente ouve isso, né? E as pessoas não entendem, não é pregado o Evangelho, não é pregado Cristo, não é pregado a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, não é pregado o reino de Deus. E o Espírito Santo ele não pode convencer quando essas coisas não são ensinadas da maneira correta. Infelizmente. E muitos outros ensinam o Evangelho para conquistas pessoais deste mundo. Não que Deus não quer nos abençoar, é verdade, Ele quer nos abençoar. E Ele vai abrir portas de acordo com o propósito que Ele nos chamou. Mas isso não é o centro da mensagem. O centro da mensagem da cruz não é de maneira nenhuma uma ideia antropológica, vamos dizer assim, antropocêntrica, para fazer com que o homem conquiste coisas nesse mundo. Muito pelo contrário, é para apresentar Cristo e por meio dele, e somente por meio dele, nós podemos chegar ao Pai, nós podemos chegar e alcançar o reino de Deus. Enfim, queria iniciar falando sobre 1 Coríntios capítulo 1, verso 13. Uma introdução básica é que essa mensagem foi lembrada numa carta onde Paulo está exortando uma igreja dividida. Alguns diziam assim, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo. Outros diziam, eu sou de Kefa.
ou Cefas, ou Pedro, né? É a mesma ideia, Kefa em hebraico, Pedro na língua grega. E outros diziam ainda, os mais espirituais diziam assim, eu sou de Jesus. Mas havia uma divisão naquela turma, uma divisão naquela igreja. E Paulo escreve essa carta para corrigir isso. E ele apela assim, eu quero que vocês concordem entre vocês. Eu quero que vocês foram chamados por um propósito, para serem um povo, não para andarem divididos, para vocês serem um em Cristo. Eu quero que vocês concordem entre vocês. E aí ele chega no versículo 13 e ele fala assim, acaso Cristo está dividido? Ele faz algumas perguntas. Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? E aí ele passa um pouquinho, ele vai ao 17 e diz, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. E eu gostaria de fazer algumas perguntas em cima disso. Será que foi algum sacerdote, líder ou pastor, A, B ou C, ou papa, ou padre, ou bispo, ou apóstolo, sei lá o nome que você quer dar para um líder evangélico, que foi crucificado em favor de você? Ou em favor da igreja brasileira, ou em favor, né, das pessoas, porque a gente tem o costume de pregar. Eu gosto de ouvir tal pastor, eu gosto de ouvir tal pastor, eu gosto de ouvir tal pessoa. Aquela pessoa fala bem. A gente muitas vezes não se atém ao conteúdo da mensagem. A gente se atém porque a gente gosta de alguém. Né? E ele não deveria ser dessa forma. Nós devíamos investigar o conteúdo. E como disse próprio Jesus, ver o fruto das pessoas. Assim. Se a gente for olhar para a pessoa, veja os frutos que ela dão. E o fruto não é número. O fruto é vida transformada. Ou vidas transformadas. Mas eu tenho outra pergunta. Hein? Foram vocês batizados em nome da igreja? D, E ou F? Nós temos batismo semana que vem. Né? No culto da manhã, às 10 horas da manhã, nós teremos batismo. E o aviso que eu quero dar para vocês, muito importante, se vocês quiserem vir para abençoarem os nossos candidatos ao batismo e orarem por eles, estarem juntos com eles nesse dia que é bom e muito importante, marcante na vida deles, tragam um protetor solar, né? Porque é feito na rua o culto, tá? Né? Então, para você não ficar desprevenido e pegar aquele solzinho, né? Eu falei de manhã, vou falar de novo, né? Você pode vir com óculos de sol, fique tranquilo. Você vai para a igreja de óculos de sol, sim, você pode usar, o pastor liberou, tá? Não fica legal aqui dentro, né? Fica sem sentido, né? Mas lá fora pode usar. Mas a gente muitas vezes fala assim, eu fui batizado em tal igreja, fui batizado em tal igreja, fui batizado em tal igreja, eu pertenço a tal igreja, eu pertenço a tal igreja, mas nós deveríamos falar, eu pertenço a Cristo. Eu sou um seguidor de Jesus, eu sou um discípulo do nosso Senhor. Isso deveria ser aquilo que nós deveríamos falar. É claro que fazer parte de uma comunidade, ela recebe um nome, tem uma denominação, é importante. É importante estar congregando, isso é muito importante. Cristo quer que a gente faça isso. Mas muito mais importante do que você fazer parte de uma organização é você fazer parte do organismo vivo, o corpo de Cristo que se chama igreja. Isso é muito mais importante. É sobre isso que Paulo estava querendo dizer para aqueles irmãos no início. E a base do que ele estava falando é a cruz. E nós vamos continuar falando, ainda no capítulo 1, no versículo 22, ele continua falando sobre a mensagem da cruz, e ele diz assim, os judeus pedem sinais milagrosos, nós falamos sobre os judeus semana passada, e os gregos procuram sabedoria. Marque essa palavra, sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios. Poucos eram sábios. Dentro da cultura grega, os sábios eram pessoas especiais. A gente vai ver um pouquinho depois, eu vou explicar para vocês. Mas os sábios eram as pessoas especiais. E Paulo está dizendo assim, alguns de vocês já eram sábios. Usavam da sabedoria, da forma de falar dos gregos, da oratória dos gregos. E participavam, né, das reuniões de sabedoria, dos filósofos e tudo mais dos gregos. Mas poucos de vocês eram. Alguns de vocês eram, mas não é isso que importa. Não é isso que faz vocês mais importantes no reino de Deus. E ele continua dizendo, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos
poucos eram os de nobre nascimento. E a gente dá tanto valor, muitas vezes, para as pessoas nobres ou para as pessoas ricas, né? E não deveríamos dar tanto valor assim. Em Cristo nós estamos todos iguais. Não há diferença entre um ou outro. Assim como não há diferença, como Paulo gosta de frisar muito bem, entre judeus e gentios, por exemplo. Em Cristo não há diferença alguma. Ele escolheu... Não, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. E aí no capítulo 2, ele fala no versículo 2, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Ele repete o que ele fala no capítulo 1. E depois no versículo 4, minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, porque era uma riqueza para os filósofos, riqueza para os sábios gregos, persuadir as pessoas com suas palavras. Mas Paulo falou, eu não usei essas palavras persuasivas para convencê-los acerca do Evangelho. Eu só preguei Cristo crucificado. E o Espírito Santo é que convenceu vocês. Se alguém persuadiu vocês, se alguém convenceu vocês, foi o poder de Deus. Foi a graça de Deus, foi a sabedoria de Deus. Mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Nós vamos entender por que é uma loucura para a cultura helênica a cruz. Né? Como eu disse ali, uma loucura, uma humilhação. Por que era isso? Por que eles entendiam e viam dessa forma? E nós precisamos entender um pouquinho como é que funcionava aquela sabedoria do mundo greco-romano, né? As filosofias em suas várias escolas. Quem entende, quem gosta de filosofia, conhece algumas dessas escolas, estuda algumas dessas escolas. Os epicureus, os estoicos, os adeptos do cinismo, o platonismo, neoplatonismo e tantos nomes, aí Aristóteles, Platão, Pitágoras e tantos outros nomes. Você deve saber muitos desses nomes. Já deve ter lido alguma coisa desses nomes dessas pessoas também. Também temos as epopeias de Homero, né, e de outros. Você já deve ter visto o filme O Cavalo de Troia, né? Ou alguns filmes do Hércules, né? E você sabe como é que funcionavam essas ideias deles aí. As poesias de Píndaro e Safo, na oratória Demóstenes, eles falavam muito bem, ensinavam, treinavam as pessoas para falar bem. As fábulas de Esopo e na historiografia também, né, com Plutarco e Heródoto. Então são alguns nomes dessa vasta quantidade de sábios que existia na cultura greco-romana, na cultura helenística, principalmente entre os gregos. E dentro disso tudo que eles escreviam, na literatura deles, eles falavam muito dos deuses. Eles não eram ateus, eles eram teístas, sim, mas com muitos deuses. Tinha um panteão muito grande de deuses, e eles falavam muito disso. Mas em todas as histórias deles, os deuses eram poderosos, eram vencedores, eles eram conquistadores, eles venciam batalhas, eles protegiam o povo, os exércitos, as plantações e tudo mais. E eles, em nome dos deuses, muitos conquistaram coisas e muitos venceram. E sacrifícios eram oferecidos e os deuses sempre eram considerados muito poderosos. E morrer numa cruz para um deus não era muito aceito para a sabedoria grega. Um Deus que aparentava ser fraco e se fez fraco. Um Deus que se fez maldito. Um Deus que se fez pecado. Um Deus que encarnou para morrer. Não faz muito sentido para eles. Não fazia sentido. É por isso que essa mensagem na cabeça dos sábios era uma loucura. É por isso que essa mensagem na cabeça deles era uma humilhação. E principalmente porque eles estavam acostumados com aquelas crucificações. E eles entendiam que as crucificações eram de pessoas rebeldes ou de inimigos. Ou eram coisas para humilhar pessoas que eram criminosas, assassinos. Eles entendiam isso muito bem. E a cruz era algo muito humilhante para todos eles.
Um homem chamado, e para quem gosta de filosofia e também gosta de direito, um dos pais do direito romano, Marco Túlio Cícero, disse que a crucificação é a punição mais cruel e aterrorizante que poderia existir. Existiam outros tipos de condenação punitória naquela época, mas a crucificação, segundo Cícero, era a pior de todas. Apedrejamento existia, já morrer queimado, né, botar numa fogueira, já existia, a forca já existia, muitas outras formas de punição condenatória já existiam, mas a pior de todas para ele era considerado a crucificação. E então o povo greco-romano, o povo daquela região estava acostumado com coisas assim. Eles viam muitas dessas coisas. A história contava muito dessas coisas, mas eles viam no seu dia a dia, nas praças, pessoas sendo humilhadas dessa forma, escravos sendo humilhados dessa forma. Talvez a maior de todas foi quando Espartaco, você já deve ter visto algum filme dele, né, na Via Cápia, quando os Espartacos e os seus rebeldes, os escravos rebeldes foram vencidos, cerca de 6.000 escravos foram crucificados em 312 quilômetros na Via Cápia. Imagina o terror daquela visão, daquela imagem que aquelas pessoas tiveram. Entre os gregos também já existia a crucificação. Na verdade, a crucificação nasceu com os assírios, foi sendo aperfeiçoada com os babilônicos, com os persas, com os gregos, e foi aperfeiçoada por completo com os romanos. Mas, por exemplo, o Alexandre, quando conquistou o Tiro, cansado daquela guerra, e revoltado com aquela guerra que durou 7 meses, e 400 soldados deles foram mortos naquela guerra, naquela batalha, e ele, muito revoltado com os fenícios, ele resolveu pegar 2.000 pessoas daqueles rebeldes que sobreviveram às batalhas dentro dos fenícios e crucificou aqueles 2.000 numa praia, para que todos que passassem por aquela ilha e faziam-se comércio naquela região, todos que passassem anunciassem: quem fez isso foi Alexandre. Então, quando o Império Grego, o Império Macedônio entrar e chegar perto de vocês e propor a paz, não resistam, não lutem contra eles, porque é isso que acontece com quem luta contra eles. E eles deixaram aqueles 2.000 crucificados com corpos apodrecendo por meses naquela praia, para que todos vissem e se assustassem com aquilo. Então imagina na cabeça daquele povo como era entender que um Deus encarnou e foi crucificado. É a mesma coisa, por exemplo, que no século XVIII, na França, alguém usar uma guilhotina como símbolo de alguma coisa boa. Ou a forca, ou a cadeira elétrica nos Estados Unidos, alguém usar aquilo como uma tatuagem, ou botar uma corrente, né, e usar uma cadeira elétrica. Parece ser loucura pensar assim, ser um símbolo de algo bom, ou ser um símbolo de salvação, usar esses instrumentos de morte. Parece isso, e é isso que funcionava na cabeça dos gregos. A ideia era a mesma coisa, funcionava na cabeça dos gregos, mas como assim? Parece uma loucura. Só morre na cruz quem é pessoa ruim, só morre na cruz quem é rebelde, só morre na cruz quem é assassino, só morre na cruz quem não presta. Mais ou menos essa ideia. Então, como que um Deus encarnou para promover a salvação, morreu numa cruz? Não faz sentido para eles. Essa mensagem não fazia sentido, mas passou a fazer sentido quando eles entenderam o Evangelho. Muitos deles já eram, por exemplo, já estavam adaptados à cultura judaica porque eram prosélitos. Muitos deles já viviam, os judeus estavam espalhados naquele mundo e por causa da diáspora, e muitos deles já tinham ouvido falar desse Deus único e todo-poderoso, que haveria de mandar um Messias, já tinham ouvido falar sobre isso. Mas mesmo assim, aquilo era uma loucura, a não ser que eles entendessem da mensagem pela palavra e pelo convencimento do Espírito Santo. Os romanos usaram, por exemplo, a crucificação até o ano 300 e pouco, quando a igreja se tornou oficial, a igreja oficial do Estado, e proibiu a crucificação, mas não quer dizer que deixaram de matar pessoas. Eles continuaram matando e usando outras formas para matar pessoas, infelizmente. Mas era proibido, por exemplo, era tão ruim, e aí vou voltar para o Cícero lá, era tão ruim na cabeça deles a crucificação, que era proibido um cidadão romano, por exemplo, de ser crucificado. Ele não podia ser crucificado. Talvez por isso que Paulo foi decapitado, porque ele era cidadão romano. E os outros apóstolos, Pedro, por exemplo, foi crucificado por não ser cidadão romano. Mas Paulo foi decapitado porque era uma honra para um cidadão romano morrer pela espada. Se um cidadão romano tivesse que morrer, ele teria que morrer pela espada, porque era uma honra.
A espada, morrer pela espada era uma honra. Morrer pela cruz era uma desonra, uma vergonha, uma humilhação, uma loucura. Mas agora a gente vai entender, somando essas duas ideias. Primeiro eu queria só ler esse versículo, que você já está acostumado, esses versículos de Filipenses, uma cidade também do mundo greco-romano, Filipos, onde Paulo escreve isso: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele escolheu a humilhação. E os versículos que são posteriores dizem: e por causa disso ele recebeu o nome sobre todo nome, na qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Amém? A humilhação se torna em graça e glória e exaltação em Cristo. A gente quer buscar a exaltação primeiro, mas o caminho que Cristo escolheu foi o da humilhação. E a humilhação foi a morte e morte de cruz. Se não fizesse sentido a mensagem da cruz, ele poderia terminar: humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Não precisava falar morte de cruz, porque tamanha era a vergonha e tamanha era a humilhação de morrer numa cruz. É por isso que o autor escreve assim. Mas o que a mensagem da cruz, enfim, representava para os primeiros cristãos? O que ela representava? Eu separei 4 pontos. Dentro dos 4 pontos que a gente falou, eu usei os 4 pontos para a gente entender a mensagem da cruz. E como eles pensavam sobre a mensagem da cruz, e quanto isso era valoroso para eles depois que eles se convertiam, e quanto eles carregavam essa mensagem no coração deles, e não fazia eles de forma alguma, né, duvidar de nada, ao ponto de que muitos deles depois foram perseguidos e foram crucificados também, infelizmente, né, na igreja primitiva. Representava em primeiro lugar o fim da maldição da morte causada pelo pecado, devido à vida eterna em Cristo. A extinção, o fim da maldição da morte para experimentar a vida eterna em Cristo. Não uma vida futura, uma esperança futura, mas o aqui e agora, como o próprio Paulo explica em suas cartas. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Eu vou lembrar para vocês a bênção de Abraão, porque a gente vai utilizar ela no decorrer aqui da mensagem. Deus fala assim para Abraão: eu vou te tirar da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Este lugar que eu vou te mostrar, eu vou te dar por herança. Lembre-se, herança. Não se esqueça. Eu vou te dar uma descendência, Abraão. Para ter uma herança, precisa de uma descendência, não é verdade? E Deus promete para Abraão uma descendência. Então não se esqueça dessa palavra, descendência. E no final, Deus fala para Abraão o seguinte: em ti, ou na sua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Aqueles que não são povo, vão ser povo pela sua descendência. Então, 3 palavrinhas importantes na bênção de Abraão: a herança, a descendência e fazer com que esses que serão abençoados se tornem povo de Deus. Não somente aqueles que são filhos da carne por Abraão, mas aqueles que são filhos da fé, ou seja, aqueles que creem em nome de Jesus, no nome de Jesus e na obra de Jesus, serão filhos de Abraão pela fé. Mas também tem outra passagem que eu gostaria de lembrar, que diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo.
Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Primeiro Adão, segundo Adão. É isso que o autor de Romanos está falando, Paulo. Ele está falando sobre o primeiro e o segundo Adão. O primeiro Adão trouxe o pecado. E por causa dele a morte reinou. Até Jesus. Mas Jesus morreu a nossa morte. E por causa dele, aqueles que creem nele, todos que creem nele, recebem a vida. E a vida eterna. Ou seja, Deus aboliu a maldição da morte pela cruz e trouxe vida por causa de Cristo Jesus. Agora, aqueles que estão em Cristo Jesus devem morrer juntamente com Cristo e devem ressuscitar juntamente com Cristo para viver em novidade de vida. Essa é a ideia do livro de Romanos. Então Deus, pela cruz, ele aboliu a maldição da morte e trouxe a nós uma esperança de viver em novidade de vida. Segundo ponto, o escândalo do rei crucificado, era um escândalo, um rei ser crucificado, renova a fé daqueles que esperam a promessa da herança eterna. Lembre-se, né? Deus promete a Abraão uma herança. E olha que o autor de Hebreus fala sobre Abraão. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Olha a herança que Abraão esperava. Novos céus e nova terra. A nova Jerusalém que desce dos céus, como está em Apocalipse. É essa a herança que Abraão esperava no Senhor. Mas o que ele fez durante esse tempo todo? Pela fé, ele peregrinou pela terra. É por isso que nós somos chamados também de peregrinos nessa terra. É por isso que Jesus, quando ora por nós, diz assim, Pai, eu oro por eles. Não que os tires desse mundo, mas que os livres do mal. Eu sei que eles não são desse mundo, assim como eu também não sou desse mundo. Não é assim que Jesus ora? Mas enquanto eles estão aqui, Paulo vai falar sobre isso. Enquanto eles estão aqui, eu farei deles testemunhas. Farei deles testemunhas. Conjuguei o verbo errado aqui. Eu farei deles testemunhas ao descer sobre eles o Espírito Santo. E eles vão viver nessa terra como luz do mundo e como sal da terra. Não, como luz. Tá certo? Tá certo. Em outra passagem ele diz assim, vocês são embaixadores de Deus. Em outra passagem, vocês são cooperadores de Deus. Em outras passagens, vocês receberam o ministério da reconciliação e vocês têm como obrigação nessa terra de reconciliar as pessoas com Deus. Nós temos uma missão e uma tarefa. Ide pelo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só a mensagem, ide pelo mundo. Pregue o Evangelho, sejam minhas testemunhas, façam novos discípulos e batizem, ou seja, levem eles até a cruz, para que sejam sepultados com Cristo e renasçam para uma nova vida, porque aquele que está em Cristo tem que nascer de novo. Essa é a missão da igreja, sempre foi a missão da igreja. A gente que vive mudando a missão da igreja. Mas essa é a missão. Viva como peregrino nessa terra. Você não pertence a esta terra, você pertence a uma terra, a uma herança. Você é co-herdeiro com Cristo e você pertence a essa cidade que tem alicerces cujo arquiteto e edificador é Deus. Essa é a sua herança. Para corroborar com essa ideia, ele continua no final dizendo assim, portanto, saiamos até ele, fora do acampamento. A ideia da crucificação de Jesus foi fora do acampamento, foi fora dos muros de Jerusalém, no Gólgota, suportando a desonra que ele suportou. Lembra de novo da desonra. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Nós temos uma herança e a mensagem da cruz foi a forma que nós recebemos essa herança. Agora,
nós fazemos parte do povo, somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. E por isso que ele fala, assim reinarão comigo aqueles que creem em mim. Porque fazem parte do povo, e se fazem parte do povo, têm uma herança. E se têm a herança, são filhos, porque só filho tem herança. E é por isso que o Espírito Santo convence-nos, né? Ou fala com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos co-herdeiros com o primogênito, com o filho mais velho. Essa é a ideia. Toda a Bíblia fala sobre isso. Vivamos então como peregrinos, com a esperança da herança. Mas enquanto estamos aqui, somos embaixadores, representantes, testemunhas daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Amém? Continuamos ainda, mais uma ideia que é a mensagem da cruz e como os primeiros cristãos entendiam a mensagem da cruz. A loucura da mensagem da cruz é a sabedoria que traz o conhecimento de Deus e do seu propósito eterno. A sabedoria de Deus é conhecida pela cruz, que é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para que nós que estamos sendo salvos, é sabedoria e poder de Deus. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Em outra passagem, Jesus está louvando a Deus, adorando a Deus, e ele fala o seguinte: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. A cruz nos dá a oportunidade de viver o propósito de Deus. A cruz nos torna filhos de Deus. E filhos de Deus, somos descendência, então, filhos da fé, porque cremos em Cristo, cremos na mensagem e cremos na promessa e nos tornamos filhos pela fé de Abraão e filhos de Deus. E como filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. E aí, participantes do propósito de Deus. Romanos capítulo 8, versos 28 e 29 vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Geralmente o pessoal para nessa passagem e aí não entende a mensagem. Eu amo a Deus, então eu coopero. Mas como você ama a Deus? Da maneira correta, ou você ama a Deus simplesmente porque você diz que ama? E aí você acha que essa promessa é para você porque só você ama a Deus. Não, daqueles que foram chamados, continua o versículo, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. E qual é o propósito? Aqueles que de antemão o Senhor conheceu, a estes o Senhor predestinou a serem semelhantes, a serem conformes à imagem do seu Filho. Quem é esse Filho? Jesus. Nós somos a imagem do Filho. Esse é o propósito de Deus. Para que ele, continua o versículo, para que ele se torne o primogênito entre muitos irmãos. Se você é irmão de Jesus, logo você é filho de Deus. E você foi chamado para viver em conformidade com Cristo, como discípulo dele, em conformidade de Cristo. O Espírito Santo está promovendo na sua vida transformações para que você se assemelhe a Cristo. Porque você, no princípio, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E o propósito de Deus não muda, ele é eterno. Deus nos criou a sua imagem e sua semelhança. Claro, o pecado deturpou tudo isso. Mas agora, em Cristo, nós temos o processo que inicia pelo Espírito Santo que nos foi outorgado de santificação, para que nós possamos viver de acordo com o Filho, o unigênito do Pai, de acordo com Jesus, em semelhança a Ele, em atitudes, em caráter. E Deus nos transforma. E só é possível isso porque nós morremos com Cristo. Porque se nós não morrêssemos com Cristo, nós continuaríamos escravos do pecado. Mas porque nós somos libertos por causa da mensagem da cruz, por causa do que foi feito na cruz do Calvário, agora nós podemos sim, em liberdade, ser capacitados para esse processo de transformação diário que acontece nas nossas vidas. E sim, agora podemos sim começar a se parecer
com Cristo nas nossas atitudes e no nosso caráter. E aí sim seremos testemunhas de Jesus. E aí sim seremos luz para este mundo e sal para esta terra. Amém? Deu para entender? E último e quarto, a ideia que esse povo trazia consigo, esses primeiros cristãos entendiam a cruz e a mensagem da cruz, é essa humilhação de Jesus cumpre o resgate do povo de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em semelhança ao Cordeiro Pascal, que Paulo também fala nessa carta. Assim ele chama Jesus nessa carta. Assim como aquele Cordeiro foi imolado e trouxe libertação para um povo, assim nós somos feitos povo em Cristo por causa da mensagem de Jesus. Mensagem da cruz. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Isso é para vocês, meus irmãos. Se alegrem, porque vocês são assim. É a Bíblia que chama vocês assim. Para fazer o quê? Como testemunhas? Para fazer o quê? Como embaixadores? Para fazer o quê? Como representantes? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo. Mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Em outra passagem, Colossenses, fala assim: ele, Jesus, é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dos mortos. Logo, se Cristo morreu e é o primogênito dos mortos, todos os que estão nele, com ele foram crucificados, com ele também morreram, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto os que estão na terra quanto os que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na paz de quem? Nossa, para com Deus. Para quê? Para que nele nós fôssemos feitos povo, igreja, corpo. A salvação, em quase todos os versículos que a Bíblia fala sobre salvação, ela é coletiva. Fala de um povo salvo, de um povo redimido, de um povo resgatado. Esse povo aqueles que não eram povo, como profetizou Isaías, foram feitos povo de Deus por causa do Messias, por causa do Cristo, por causa de Jesus e pelo que ele fez por nós. Agora, eu e você somos povo. Agora você entende por que Paulo começa falando sobre a mensagem da cruz para resolver um problema de divisão numa igreja. Ele está dizendo, Cristo não quer que vocês vivam assim, porque ele não está dividido e ele nunca permite divisões. Vocês são povo de Deus. Em Cristo não há judeu nem grego. Todos são um. Todos são um. Paulo começa falando da mensagem da cruz para lembrá-los sobre isso, que em Cristo nós devemos ser um povo que foi chamado para fazer a diferença nesse mundo. Enfim, e concluindo, para os primeiros cristãos, a cruz inaugurava o reino de Deus, o cumprimento da promessa da nova criação, da nova vida. Cristo dizia, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Ele dizia, o reino de Deus está entre vós. Estava entre vós, porque o rei se fazia presente. Mas quando ele morreu naquela cruz, e mesmo sendo elevado aos céus, ele disse, agora, portanto, eu recebi toda a autoridade nos céus e na terra. Vocês são meu povo, eu vos dou a ordem como rei. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Fiquem tranquilos, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o último dia. Ali, na cruz, Jesus inaugura o reino de Deus e nos permite vivenciar de toda a promessa que foi feita no Antigo Testamento. Era assim que os primeiros cristãos entendiam a mensagem da cruz. Não como uma coisa banal,
ou singular, ou individualista, ou pragmática, sei lá o nome que a gente pode dar para tudo isso que é pregado por aí. Mas era assim que eles entendiam. Era assim que eles entendiam a mensagem da cruz. E aquilo ficava gravado no coração deles, ao ponto de eles resistirem a tudo e qualquer perseguição, ao ponto de eles, diante de qualquer perigo, eles continuassem testemunhando e falando das grandezas deste que tirou eles das trevas e os levou para o reino da sua luz. Glória a Deus por isso. E glória a Deus por esses irmãos. Eu gostaria que a gente ficasse de pé. Eu gostaria que a gente lesse junto isso aí. Porque essa é uma verdade para eles. E deve ser uma verdade para nós que cremos. Se é que nós cremos. Você deve conhecer essa passagem. Talvez você conheça porque já leu ou estudou sobre ela. Ou você conhece, talvez, por uma música. Tem algumas músicas que falam sobre isso. Aí você vai dizer, pastor, mas o pastor falou que a salvação é coletiva. E aí está falando individualmente, de mim. Está falando de Paulo, ele mesmo está falando dele mesmo. Mas você, se olhar para o contexto da carta aos Gálatas, é nessa carta também que ele fala que em Cristo Jesus não há judeu nem grego, mas todos são um povo só. E ele fala da justificação, da justificação pela fé, e ele fala dessa unidade do povo de Deus. E ele fala também que não é por causa da carne ou do sangue de Abraão que eles são filhos de Abraão e herdeiros da promessa, mas sim aqueles que são da fé. Então é nessa carta que ele fala de tudo isso. Mas aqui ele fala algo especial dele mesmo. Era isso que ele entendia, e é isso que nós devemos entender. Se Cristo morreu e se você crê nele, é como se você estivesse lá sendo crucificado com Jesus. E essa verdade eles carregavam com eles. Eu gostaria que nós falássemos juntos esse versículo de Gálatas capítulo 2, verso 20. Vamos lá? Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Viva pela fé. Se você está em Cristo, você morreu com Ele. Se você está em Cristo, você ressuscitou com Ele. A esperança não é algo futuro, mas é o aqui e agora. Viva, viva, viva pela fé em novidade de vida. Amém? Vamos cantar essa canção e depois a gente vai orar. Até morrer levarei, eu não tenho minha, até por uma coroa trocar. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu
por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz para mim, atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu. Meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem, graça e luz para minha Santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Somos gratos por tudo que o Senhor fez por nós. Porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu Jesus. Sua maior oferta de amor que alguém poderia dar, o Senhor fez. Entregou Jesus por nós. Ali naquela cruz nós fomos redimidos, nós fomos justificados. Ali naquela cruz nós fomos perdoados, nós fomos libertados. Ali naquela cruz nós que não éramos povo, se tornamos povo. Ali naquela cruz nós que éramos inimigos, se tornamos amigos. Ali naquela cruz nós que éramos meras criaturas, hoje somos filhos e descendência. E como descendência, herdeiros da promessa e corredeiros com Cristo. Ali naquela cruz o Senhor nos abençoou e cumpriu a promessa feita a Abraão. Todas as famílias da terra serão benditas. Foi ali naquela cruz. Hoje, com certeza, em todos os lugares desse mundo, gente de todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações,
estão celebrando a mesma mensagem. Estão se regozijando em Ti, Senhor, e em tudo que o Senhor fez por nós. Porque a Tua graça nos alcançou. A Tua misericórdia nos alcançou de tal maneira que hoje, em Ti, nós somos chamados para viver essa novidade de vida. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Que nós possamos honrar a tudo que o Senhor Jesus fez por nós. E possamos viver de acordo com essa mensagem. Como embaixadores de Cristo. Mesmo como peregrinos nessa terra, testemunhando de tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Sendo luz, sendo sal. E fazendo com que pessoas que ainda não encontraram essa mensagem, ou ainda não ouviram essa mensagem, possam ler essa mensagem nas nossas vidas. Possam ouvir dos nossos lábios e com o coração aberto, possam ser convencidos pelo poder do Teu Espírito. O que é loucura para aqueles que se perdem, para nós é sabedoria de Deus. Para nós é alegria, é regozijo, é louvor, é motivo de adoração. Nós sabemos e temos a esperança, enquanto vivemos nesse mundo como peregrinos, sabendo que não pertencemos a Ele, mas esperamos e aguardamos a cidade que foi arquitetada pelo Senhor, edificada pelo Senhor, e que um dia descerá em novos céus e nova terra, e contigo habitaremos, e contigo viveremos. Nos veremos face a face, porque o Senhor já não mais vira o seu rosto para nós, mas o Senhor nos olha face a face e nos abençoa como filhos. E um dia nós ouviremos dos seus lábios: vinde, amados meus, para o lugar que eu preparei para vocês antes da criação de todas as coisas. Louvado seja o Teu nome. Essa é a nossa esperança. E foi tudo isso que Jesus conquistou para nós. Naquela humilhante, vergonhosa, louca e maldita cruz. Se fazendo pecado, para que nós pudéssemos ser santificados em Ti. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Abençoa a vida dos meus irmãos. Se alguém aqui nesse lugar ou que está nos assistindo entendeu hoje essa mensagem, foi convencido pelo Senhor, te peço a Deus que o Senhor o abençoe e o guarde, e que essa mensagem possa produzir muito, mas muito, muito fruto. Tudo para a Tua glória e para o Teu louvor. Cuida dessas pessoas, cuida desses corações, cuida dessas vidas. Hoje que eles entenderam que são peregrinos, que eles vivam em novidade de vida, pois já foram crucificados com Cristo. Aleluia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Louvado seja o seu nome. Amém. Queridos, 2 avisos rápidos. Um do batismo, né? Já falei. 10 horas da manhã, diferente de todos os domingos. Domingo que vem os cultos são diferentes. De manhã temos o batismo e à noite nós temos uma mensagem. Então, se você quiser fazer parte dos 2 cultos, vir nos 2 cultos, fique à vontade. Serão mensagens diferentes. Venha para celebrar junto com os nossos irmãos que serão batizados e venha também no culto da noite para ser edificado com a palavra. Tá bom? E na sexta-feira, os pais aí que são pais dos teens, pais dos adolescentes, né, dos pré-adolescentes, que ainda não se inscreveram, né, como é que é? Agora esqueci o nome. Acampamento, do acampamento. Do acampamento dos teens, se inscreva, procura lá os líderes deles, eles estão lá no culto deles, né? Procure eles e se inscreva e traga os seus filhos aqui na sexta-feira, eles vão dormir aqui na sexta pro sábado e vão estar junto aqui, né? Tendo esse momento de comunhão e esse momento deles aqui, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos, que o Senhor derrame graça sobre a vida deles. Obrigado, porque a graça de Jesus os alcançou
e que eles sejam cheios da tua paz, que eles tenham uma semana abençoada no Senhor e que eles possam, assim como nós falamos aqui, eles possam nessa semana, como embaixadores de Cristo e peregrinos nessa terra, serem bênção na vida de muita gente. E muitas famílias possam ser abençoadas através da promessa que eles carregam com eles. E eles possam ser luz para essas vidas, para que elas conheçam Jesus assim como eles conhecem. Louvado seja o teu nome. Te peço que o Senhor os abençoe e os guarde em nome de Jesus. Amém e amém. Vai em paz. Que Deus os abençoe. Não esquece de dar um abraço bem forte no seu irmão aí. O nome disso é graça, só pela tua graça. Oh, 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 oh. Como explicar a tua graça? Ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim.